Glória a Deus. Então, a palavra nos diz, segundo Coríntios, capítulo 9, verso 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Vamos ao verso 12. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Viste como na prova desta administração glorifico a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. Então, eu vou terminar aqui. Amém? Aqui fala da semeadura, né? Da semente, né? Bem sabemos e já aprendemos no campo que devemos sempre semear, porque no campo estamos trabalhando, né? Estamos profetizando sobre o que? A verdade de Cantares. É uma verdade que, infelizmente, eu creio que ela não vai ser pregada na igreja, porque nem todos os ministérios estão dentro da igreja. Porque, como está escrito, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, nem todos os ministérios nós vamos encontrar na igreja. Exemplo, o chamado missionário. Eu creio que a maioria das mulheres aqui tem esse chamado missionário. O que é o chamado missionário? É cumprir o ID. Amém? Pode acontecer sim que Deus ele leve a gente fisicamente para outras nações, para outra nação, né? Mas ele também pode levar a nossa voz para muitas nações. Nações não são apenas países, mas um povo escolhido por Deus para ouvir a voz dele. Então, eu creio que nem todos os ministérios a gente vê na igreja, né? Igual eu tenho um ministério que ele está no YouTube também, da Igreja Perseguida. É pouco falado no nosso meio, né? Eles falam de enviar missionários, só que no caso os ceifeiros, né, são poucos, porque existe muito trabalho, né? Igual, por exemplo, semear. É muito semear. Amém? E eu creio que espiritualmente a colheita é muita, só que a colheita não é toda para nós. Aqui está escrito que essa colheita ela multiplica, né? E esses frutos, eles tendem a ser colhidos na descendência. Então, quando, exemplo, né? Abraão, quando ele foi chamado para ser pai de nações, não somente ele colheu tudo o que Deus prometeu, mas até hoje colhemos esses frutos. Testifica no livro de Hebreus, capítulo 11, dos heróis da fé. Amém? Então somos participantes da glória de Deus. E o Senhor nos chama mais uma vez para trabalhar e lançar semente, né? Recentemente foi postado no canal Estandarte do Amor sobre semente. Como temos semeado? Porque o muito profetizar, né? Levanta-te vento norte, vem vento sul, porque é uma sincronia profetizar nessa primavera. Os ventos de Deus ele vai soprar o vento. E de fato ele tem soprado. E esses ventos também cansam, né? Cansa porque mesmo que o nosso
homem exterior, né, ele fica assim fadigado, o nosso interior tem que ser renovado. Então não podemos deixar de profetizar, né, de o quê? Administrar essa semente. Então, quando vocês estão ali indo visitar o canal, né, no seu dia a dia, né, você está seguindo ali no silêncio, né? O silêncio, o quê? De não ficar divulgando o seu processo, não falar que você tá passando, né, uma dificuldade assim, outra, porque, né, temos aqui a Silvia para estar falando dificuldade específica, porque nem todos estão nesse processo e nem todos estão semeando na vida sentimental. E eu creio que Deus nos chamou para semear na vida sentimental. Então, quem semeia pouco, verso 6, vai colher pouco. E as igrejas eu vejo que elas quase não semeiam. E como a gente semeia aqui específico, né? Porque esse capítulo é muito usado para dízimos e ofertas. Mas eu creio que no contexto sentimental ele é espiritual. Que quando a gente não semeia, a gente também não colhe. Então, como é que a gente vai colher um relacionamento de paz se a gente não semeia cantares? É necessário, né, a gente o quê? Semear cantares. E eu creio que muitas mulheres já têm feito isso. Eu creio que muitas estão em cada um estágio e muitas vão dar à luz. Porque o Espírito é o mesmo. Porque o Senhor, Ele avisa. Amém? E eu creio que o Senhor, Ele tem nos avisado, né, para a gente se alegrar, né, profetizar os ventos. Eu creio que esse é um tempo que a gente não deve ficar contando detalhado o nosso processo, como já foi orientado, né, recentemente no áudio aqui da Silvia. E a gente deve vigiar muito, porque o vento está soprando. Deus está soprando o vento, porque você está profetizando. Deus está soprando o vento e você está profetizando: vem o meu amado em meu jardim. Amém? Então, Deus ele propôs, né? Verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama ao que dá. Deus ama o que dá com alegria. Amém? Então, essa bênção virá, esse matrimônio se concretizará quando sentimos alegria. Então, quando você está no processo, existe períodos de tristeza. Mas você não tem que pensar que esse encontro e sim é uma necessidade, mas não é algo relacionado à barganha. Mas quando você se sentir em paz no Senhor, quando você começar a desfrutar desta alegria. Mas que alegria é essa? É uma alegria que não se encontra nesse mundo e nem nessa terra. É uma alegria do alto, porque o encontro de almas é uma alegria que vem de Deus. Ele é um processo, né? É uma promessa que vem do Senhor. Amém? Então, essa promessa, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para a sua alma. Amém? Então, Deus, quando trabalha a paz, é diferente da aparência. O Senhor, Ele tira, né, a aparência e coloca a sabedoria, como já aprendemos em alguns vídeos, né? Então, a palavra fala que Deus ele é poderoso para tornar abundante esta graça, porque estamos sendo aperfeiçoadas. Amém? Existe um tempo. Então, Deus ele fala, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Então, profetizar cantares, semear cantares, você vai colher esse relacionamento preparado por Deus. Amém? Que existe guerra, sim, existe batalhas travadas, mas Deus ele só corrige, como eu meditei ontem, né? Eu até postei no status que esse sofrimento é só para esse sofrimento que ele nos aperfeiçoa, que vai produzir alegria, é só para aqueles que Deus escolheu,
para aqueles que amam o Senhor, aqueles que Deus tem por filho. E Deus tem a cada Ruth aqui por filha. Amém? Porque senão Deus não nos estaria corrigindo. Deus nos colocou nesse campo para sermos corrigidas, porque Ele nos ama. Amém? Ele está nos tratando. Aleluias. E Deus fala que aquele que tem semeado, o que evangelizado, no canal, seja na parentela, multiplicará a semente, porque o fruto é sempre maior que a semente, porque de grão em grão ali que vai nascer, vai germinar, os frutos. Amém? Isso que se relaciona à justiça, porque Deus está gerando no nosso ventre a justiça do alto, porque Deus te recompensará pela sua boa obra. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Verso 12, para concluir. Porque a administração desse serviço não supre as necessidades dos santos. Não só supre, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Então, por meio do seu testemunho, muitas nações glorificarão a Deus. E como é que as nações, os povos, as pessoas glorificam a Deus pelo nome de Jesus na sua vida? Quando elas dizem que estão recebendo cura, quando elas dizem que o seu conselho tem ajudado elas, quando elas dizem que obrigada por essa verdade. Amém? Porque você dizer essa verdade, você está cumprindo Isaías 61. O quê? O que você está cumprindo? A libertação de cativos de Sião, aqueles que choram em Sião, a libertação, o ano aceitável ao Senhor. Então, cada mulher aqui está debaixo não somente de Isaías 54, mas Isaías 61. Amém? Porque carregamos conosco as marcas de Cristo. Paulo foi bem claro, no Novo Testamento, que ele carregava as marcas de Cristo. Então, todo aquele que tem um chamado em Deus, e Deus nos chamou, estamos aqui cumprindo a vontade de Deus. Vamos ser lapidados nesse processo doloroso, amém? Mas que vai produzir muita justiça, que vai glorificar a Deus, porque Cristo foi o homem que mais sofreu, o mais experimentado na dor, no processo, homem de dores. Não é o que a mídia fala aí, esse mundo gospel, que os pastores, os profetas, só sabem gritar, não tem domínio próprio, eles não têm paciência de esperar no Senhor, eles não têm paciência de esperar nada de Deus, eles esperam do Deus Baal, eles invocam Baal, eles invocam Mamon. Só que nós invocamos o nome do Deus vivo, nós invocamos o Deus de toda a terra, o Deus que não se vai trabalhar com aparência. Aparência não é só física, aparência são recursos terrenos. Então, é muito pelo contrário, Deus, ele sim satisfaz o desejo do nosso coração. Sim, ele pode enviar, uma pessoa exemplo de boa aparência, só que isso não é o foco. O foco é almas aos pés do Senhor. O foco é a salvação por meio de cantares de Salomão. Amém? Então, semeie, continue semeando. E eu creio que Deus, ele tem chamado a atenção mais uma vez. Profetize mais, semeie mais, porque esse tempo a gente cansa muito, porque no mundo espiritual está tendo guerra. Então esse cansaço ele vai para o mundo físico. Amém? Porque a guerra espiritual tem acontecido. Não sei se tem acontecido com algumas aqui. Eu tenho sentido muita dificuldade de levantar de madrugada. Às vezes eu não consigo ajoelhar no chão, às vezes eu ajoelho na cama, mas eu creio que Deus, ele está trabalhando nessa batalha. Amém? A paz do Senhor Jesus. Escrevam a carta, consagre com óleo. Eu sei que muitas estão cansadas, mas não desanime, vamos até o fim romper para a honra e glória do nome do Senhor. A paz do Senhor.